Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Preciso, em nome de Jesus, nesse presente momento, expressar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui juntamente com os irmãos, participando desse momento tão especial que é essa 12ª vigília de oração e, evidentemente, deixar aqui a minha saudação, o meu abraço muito especial ao nosso querido pastor José Alves, esta grande referência do ministério aí em São Luís, e cumprimentar todos os nossos amados, nossos queridos irmãos aí da Igreja Batista Monte Sinai, aí nesse bairro agradabilíssimo do Maiobão. Dizer para os irmãos que, só para situá-los um pouco, eu sou o pastor Reinaldo Ribeiro, cidadão da ilha, né? E conheço bem o bairro do Maiobão, tenho toda a minha vida, toda a minha história ligada a São Luís do Maranhão e a grande São Luís, que envolve, evidentemente, o bairro do Maiobão, que está ligado ao município de Pasto Lumiar. E muitas vezes estivemos aí nas mais diversas atividades ligadas ao Reino de Deus. Eu aceitei a Jesus Cristo ali na Igreja Batista Getsemane, no bairro da Coab, há coisa de 30 anos. Fui ovelha do nosso querido pastor Jorge França. Também congreguei no Quatraque na minha juventude. E hoje estamos aqui em Central do Maranhão, servindo ao Senhor como pastor na primeira igreja batista local. Quero agradecer de todo o meu coração por estar junto com os irmãos nesse momento tão especial para falarmos a respeito de oração. A iniciativa de orar, a iniciativa de colocar as nossas vidas, os nossos corações a serviço da oração é, sem sombra de dúvida, um dos gestos mais sábios, um dos gestos mais sensatos e de repercussão espiritual positiva, mais evidente na vida do cristão, porque há um grande valor na oração. Vocês que estão participando desse momento, participando desta vigília, estão dando um passo muito importante no sentido de obterem da parte do Espírito Santo de Deus todo o vigor espiritual necessário, sobretudo para vivermos um momento tão complexo e tão desafiador como esse que nós estamos experimentando. E quando eu penso no valor da oração, quando eu penso na importância, no significado da oração, muitos são os textos da Palavra de Deus que me ocorrem à mente e ao coração. Talvez um dos mais importantes deles está lá em Tiago, capítulo 5, versos 16 e 18, que diz que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E Tiago complementa dizendo que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós. Mas Elias orou. E orou outra vez. Ele havia orado para que Deus viesse a intervir sobrenaturalmente na própria fenomenologia do tempo. E quando ele orou novamente, Deus trouxe chuva sobre a face da terra e a terra produziu o seu fruto. Então, quando Tiago disse que a oração de um justo pode muito, ele nos deu aqui um belíssimo efeito, trazido, carregado pelo bom exemplo e pela conduta e pelo testemunho deste grande profeta, deste grande homem de Deus que foi Elias. Mas que não está num patamar superior, inalcançável por nenhum servo de Deus. E por isso mesmo Tiago disse que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós. Era, portanto, um homem igual a mim, era, portanto, um ser humano igual a você que me assiste nesse momento. A palavra de Deus, meus amados, ela nos mostra em diferentes passagens o poder da oração. Além da sua importância como um instrumento de contato entre nós e Deus, a oração ela é também uma arma do cristão em todo o contexto desse grande conflito espiritual. Lá em 2 Crônicas, por exemplo, nós vemos um exemplo de resposta de oração que é extraordinário. Salomão, lá no capítulo 6, ele havia
pedido ao Senhor que viesse ao templo, que se manifestasse, que a sua glória pudesse se manifestar no templo que acabara de ser construído. E a resposta, ela está no capítulo 7, e o primeiro verso do capítulo 7 diz que, tendo Salomão acabado de orar, a glória do Senhor encheu aquela casa. Então o resultado disso foi que todos adoraram a Deus, como nós vemos nos versos subsequentes. A manifestação da glória de Deus, meus irmãos, ela gera adoração e ela gera louvor. E Salomão sabia que não havia espaço físico que pudesse conter a glória de Deus. Hoje essa glória se manifesta na minha vida, se manifesta na sua vida, e nós devemos gerar adoração e louvor. Deus deseja que a nossa vida seja um lugar de adoração, um lugar, meus amados irmãos, onde a sua glória se manifeste. A glória do Senhor só se manifesta onde há oração. Será que as nossas vidas têm sido vidas de oração num momento, repito, tão desafiador como esse, onde nossas forças humanas pouco ou nada podem fazer para interferir as circunstâncias? A oração é uma arma espiritual. Mesmo quando nós pecamos, meus irmãos, quando estamos debaixo das consequências trágicas e malditas do pecado, por pior que a situação possa parecer, sempre nós podemos orar. As situações, elas podem ser revertidas por meio da oração. Por isso é tão importante que a igreja desenvolva um trabalho como este que está sendo feito pelos amados nesse momento. O trabalho de oração reverte as situações, muda os quadros, torna um quadro caótico num quadro promissor, afasta a escuridão da noite das problemáticas e das dificuldades mais profundas e traz o nascer do sol do novo dia da graça e da misericórdia do Senhor. Tiago nos diz, meus irmãos, que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Isto porque a nossa oração, como nós bem sabemos, ela move o coração de Deus. O Senhor fala que se orarmos e nos convertermos de nossos maus caminhos, Ele ouvirá as nossas orações. Um grande homem de Deus, um homem de oração na palavra, foi Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia e por causa da sua oração chegou a ser jogado na cova dos leões. Lá em Daniel, no capítulo 9 e no verso 3, nós encontramos uma fórmula de como orar corretamente. Daniel fala que ele orou ao Senhor e jejuou, e o mais importante, pediu perdão e se arrependeu. A primeira coisa que ele faz ao buscar a Deus é confessar os seus pecados e também os pecados do povo. Nós devemos fazer o mesmo ao entrarmos na presença do Pai. E aqui, uma palavra muito humilde de aconselhamento, de orientação a todos os irmãos que se encontram nesse momento mobilizados nesta vigília de oração, é que se trabalhe sempre nesse direcionamento. Ore colocando diante de Deus muito claramente o quadro de tragédia espiritual. Primeiramente, que se abate sobre a sua vida, mas também apresente ao Senhor a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, este mundo inteiro, que caminham velozmente em direção oposta aos planos e propósitos do Senhor. Muito daquilo que tragicamente se abate sobre a humanidade, meus queridos, é consequência do que tem sido semeado pelo pecado humano. Daniel, ele era um homem que sabia tocar o coração de Deus. Esta é a grande verdade. No verso 19, meus irmãos, a gente percebe que ele pede que o Pai o ouça e o perdoe. Nós precisamos pedir e ao mesmo tempo liberar perdão. E nos versos 20 e 21, ele fala sobre o que ocorre quando nós oramos a Deus. Um anjo foi enviado pelo Senhor para tocar Daniel, antes mesmo que ele terminasse a sua oração. Então Deus quer atender a sua oração. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, está escrito: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amém? Que coisa maravilhosa. Deus, Ele quer nos dar muita coisa.
Uma criança, quando quer algo, ela insiste, continua pedindo, e talvez uma das conjunturas nas quais Jesus traça esse paralelo entre a criança e aqueles que herdarão o reino de Deus é porque, no que diz respeito à oração, eu acredito firmemente que nós devemos proceder exatamente como procede uma criança. Será que nós temos insistido na nossa oração diante de Deus? Será que nós temos, entre aspas, incomodado o Senhor com a nossa oração? Quando um filho não tem barreiras com o pai, ele pede, sabendo que na medida do possível o pai vai lhe atender. Deus quer que você seja uma bênção, e a forma de conseguir isso é pedindo, é orando. Quando a igreja ora junto, as portas do inferno não podem prevalecer. Em Atos, no capítulo 12, nós encontramos um exemplo da força da oração da igreja. Porque no verso 5, nós lemos que a igreja orava por Pedro, que estava preso por ordem de Herodes. Então Deus enviou um anjo e libertou a Pedro de forma milagrosa. Deus prometeu que ouviria a nossa oração. Nós somos o templo do Senhor. Ele vai ouvir a nossa oração. Ele enviará seu anjo para nos guardar e para nos ajudar. Use essa arma poderosa que Deus colocou em nossas mãos. Faça da sua vida uma vida de oração e uma vida de adoração a Deus. E como é que isso se processa? Eu diria que nós temos que crer quando nós oramos. Amém? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Marcos capítulo 11, versículo 24. Tiago disse que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Isso está em Tiago, capítulo 1, versos de 6 a 8. Então há uma fórmula para nós sermos ouvidos. Precisamos pedir também, além de crendo, além de tendo convicção, temos que pedir de acordo com a vontade do Pai. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Então a nossa atitude precisa ser sempre se o Senhor quiser, como está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 15. Amém? São caminhos, são formas como a oração ela pode se concretizar, se desenhar vitoriosamente em nossas vidas. Mas como nós podemos orar com fé, meus amados, e ainda ter a atitude se o Senhor quiser? Primeiro, nós precisamos examinar a vontade de Deus e harmonizar os nossos pedidos com a sua revelação. Tiago ilustrou o poder da oração por Elias, que orou pela fome e depois orou pela chuva. É isso que está escrito lá em Tiago 5, 17 e 18. Deus respondeu a sua oração, não somente por causa da fé de Elias, mas também porque essa era a vontade de Deus. Amém? Olha, Moisés, ele tinha escrito: guardai-vos, não vos suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 11, versos 16 e 17. Então, é evidente que quando Elias ele faz esta oração, ele já conhecia a vontade de Deus no que diz respeito a isso. E é perfeita a harmonia entre aquilo que foi alertado por Moisés e aquilo que foi pedido por Elias em oração. A nossa dificuldade é que nem sempre nós sabemos o que Deus quer numa situação específica. Então nós precisamos perceber que Deus sabe o que nós temos necessidade antes mesmo que nós venhamos a pedir. É o que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 8.
E assim como os pais terrenos que atendem aos pedidos dos seus filhos, né? O nosso Pai Celestial, Ele também nos dá aquilo que necessitamos. É o que está em Mateus capítulo 7, versículo 8, até o versículo 11. Então, nós precisamos aumentar a nossa fé. Porém, o poder não está, eu quero insistir nisso, de maneira mágica ou de maneira esotérica. O poder não está no ato de crer, pura e simplesmente. Não é ter fé na fé. O poder está no objeto crido. Jesus, ele não exige uma grande fé, mas uma grande fé em um grande Deus. Amém? Nós temos que crer e crer na grandeza do nosso Deus, no poder do nosso Deus, que não conhece limites e que não conhece fronteiras. Então, diante de tudo isso, irmãos, não existem regras, mas a palavra de Deus aponta caminhos pelos quais a oração deve se processar de maneira vitoriosa. E eu queria, porque eu quero ser bastante objetivo nesse momento e contribuir nessa atmosfera tão propícia para a oração que os irmãos estão vivenciando, eu queria finalizar dizendo para os amados que o importante para o cristão, o que ele de fato tem que fazer, é orar regularmente, sempre, em tudo, com sinceridade, vigilante, sem cessar. A oração, ela constitui, ela gera os meios pelos quais os cristãos crescem nas bênçãos de Deus. E cada cristão, ele deve organizar a sua vida para incluir tanto a oração como o estudo da palavra de Deus em todos os seus dias. Amém? Deus, ele honra aqueles que lhe honram. Cristo deu uma oração modelo, nós sabemos, para os crentes seguirem. Mas todo cristão, ele enfrenta o desafio de ter uma vida de oração séria e eficaz. Eu peço a Deus de todo o meu coração que Ele esteja abençoando nossos queridos irmãos da Igreja Batista Monte Sinai, que Ele esteja abençoando a 12ª vigília de oração e todas as demais que serão feitas, e tenho certeza que esses frutos já começam a ser vistos desse trabalho que está sendo desenvolvido pelos irmãos. E eu aqui os estimulo a seguirem firmemente, a seguirem com todo vigor, a seguirem com toda determinação nessa direção, e certamente muitas outras grandes bênçãos o Senhor trará, o Senhor proporcionará sobre a vida desta igreja, sobre o ministério desta igreja de um modo geral, mas também sobre a realidade individual de cada um dos irmãos que estão envolvidos nesse importante trabalho. Nós estamos vivendo dias em que somente a oração pode trazer resultados efetivos no que diz respeito à transformação, à mudança do cenário, do panorama e do mirante adverso que está diante de todo o nosso olhar. Tão grande confusão, tantos conflitos, tanto pânico, tanto pavor, tantas pessoas desorientadas e tantas pessoas perdidas, inclusive na administração da sua própria mente. Vivemos dias, de fato, meus irmãos, confusos e angustiantes. E eu não tenho a menor dúvida de que a grande arma que nós dispomos é a oração. E não há nenhum outro grupo, não há nenhum outro tipo de pessoas, não há nenhuma outra instituição estabelecida sobre a face da terra que possua as credenciais para estar à frente desse processo de transformação do mundo via a oração. Somente a Igreja do Senhor possui essas credenciais. Você possui essas credenciais. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus abençoe esta igreja e que em nome de Cristo Jesus este trabalho gere muitos frutos para o reino de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor os abençoe.